Agora o assunto é de mulher para mulher. Revendo um atendimento que eu fiz e inspirada por alguns elementos ali, e o quanto eu percebo que isso é central na vida das mulheres, nós que somos portadoras, guardiãs da polaridade feminina. É muito bonito e interessantíssimo de observar como os elementos do tarô podem falar tão bem e tão profundamente sobre isso em poucas imagens, através dos símbolos, e portanto isso se conectar tão profundamente com quem nós somos. Se a gente conseguir prestar atenção, se a gente tiver olhos de ver, né? A profundidade da psique feminina é algo que já foi bastante explorado na literatura, é bastante explorada na simbologia do tarô também, assim como todos os aspectos masculinos das pessoas, porque quando eu falo de feminino eu não estou falando necessariamente só de mulheres. É que nesse caso aqui eu direcionei o assunto para mulheres, mas feminino é, assim como masculino, polaridade de todas as pessoas. No nosso inconsciente, que é representado tão bem no tarô pela figura da sacerdotisa, ou seja, a parte misteriosa em nós, a parte desconhecida em nós, aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe, representado lindamente aqui, é um aspecto do feminino e nas mulheres em particular que tende a tomar conta das nossas vidas. A presença, a energia, a manifestação da sacerdotisa nas nossas vidas, do arquétipo da sacerdotisa, da presença simbólica, vibratória da sacerdotisa nas nossas vidas, ela pode, em muitos momentos, tomar conta de nós, tomar conta de quem a gente é, tomar conta da nossa capacidade de se relacionar com a vida no geral, de se relacionar com a gente mesma, de se relacionar com as pessoas, com o mundo, com o nosso trabalho, com o nosso cotidiano. E o que isso significa na prática? Que a vibração arquetípica da sacerdotisa, quando muito destacada, quando excessiva, quando dominante na nossa vida por um período longo, ela pode criar desarranjos profundos na nossa forma de viver, na nossa forma de se relacionar. Ela pode nos deixar refém de um espaço que sim é muito potente, é muito importante no nosso feminino, mas que ele sozinho nos deixa refém, nos deixa prisioneiras, nos deixa limitadas, contidas pelos aspectos do nosso ser que não são conscientes e, portanto, a gente não consegue identificar o que está acontecendo com a gente. A gente não consegue. É como se a gente mergulhasse num oceano muito profundo e ficasse ali morando dentro daquele oceano muito profundo, e aí de vez em quando a gente olha para cima assim e vê que lá para cima, lá na margem, as pessoas estão vivendo suas vidas em terra firme. E a gente, de alguma forma, perdida em nós mesmas, perdidas na nossa própria
nas nossas próprias profundezas, que é o que um excesso dessa energia pode nos causar. Significa que a gente não está, por conta da intensidade dos nossos conteúdos inconscientes, não olhados, ou com os quais a gente não está conseguindo se relacionar naquele momento. E também pelo enfraquecimento de alma que isso nos causa, a gente não está conseguindo se relacionar com a vida real. A gente está de corpo presente na vida real, mas a maneira como a gente está se relacionando com ela é desse lugar aqui de quase que uma desconexão com o nosso aspecto carne e osso. E aí, quem que nos resgata disso aqui? Vocês percebem a diferença até de cor, gente? Olha como é incrível isso aqui. Você tá aqui em tons frios, escuros, com destaque de amarelo ali no fundo, indicando os mistérios a seu respeito nos quais você precisa, com os quais, desculpa, você precisa se conectar e desvendar. E aí aquele amarelo discreto lá no fundo, ele passa para primeiro plano, porque aí a gente tem um aspecto do feminino consciente atuando, e a figura da imperatriz, que ela é o lado de fora, digamos assim, o arquétipo da imperatriz é o lado de fora do arquétipo da sacerdotisa. Ela é a soberana do mundo natural. Então olha aqui, ela reina no mundo natural. Ela se mistura ao mundo natural. Ela conhece o modus operandi, o jeito de viver do mundo natural, percebe? Olha aqui que interessante. É por isso que ela tem uma coroa e um cetro, porque no mundo natural, no mundo no qual as coisas existem, concretizadas na matéria, manifestadas diante dos nossos olhos, ela sabe se mover, ela sabe viver. Perceba que as romãs de lá do fundo, representando esse oculto, esse mistério, esse desconhecido, agora elas passam a figurar na vestimenta, olha aqui, da imperatriz. Então, o que era o escondido, né? Inclusive ela está ainda de costas, embora ela seja assim soberana desse reino do oculto, desse reino do inconsciente, do desconhecido e do mistério, mas o que antes estava ali afastado dela, né, às costas dela, ela agora domina e integra, principalmente, muito mais do que domina, tão bem que ela está vestida nas vestes do que antes era mistério. E muitas vezes, sim, dor, né? Muitas vezes a repetição de um padrão de dor. E aqui, então, ela sai desse universo que muitas vezes só faz sentido para ela, porque é o mundo interno dela, de todo um repertório simbólico ao qual ela ainda não consegue dar nome, que ela ainda não consegue caracterizar, categorizar. E aí aqui, nessa transição, ela conseguiu olhar, sentir o que ela tinha que sentir, mas também entender o momento de se afastar um pouco dessas profundezas, procurar conexões com aquilo que está no mundo concreto, com aquilo que está no mundo natural, portanto. Procurar, enquanto em contato com o próprio inconsciente, com o próprio mistério, mas aqui ela vem também
fazendo disso algo que a fortalece, algo que a coloca de pé, digamos assim, né? Que é a estrutura para que ela consiga trazer todos esses elementos aqui que antes eram totalmente desconhecidos e assustadores, portanto, aqui na Imperatriz isso vira recurso, recurso real. Isso vira caminho, isso vira o dom que estava aqui, ó. Os mistérios são os nossos dons, muitas vezes. Aqui vira algo que está a serviço do mundo. Aqui vira algo que chama para a conexão, que chama para a troca, que chama para o relacionamento. Então, essa travessia da sacerdotisa para a imperatriz, no feminino de todas as pessoas, mas especialmente para nós mulheres, ela pode ser uma travessia não tão óbvia, não tão simples, não tão fácil de se realizar, muitíssimo necessária, eu diria fundamental mesmo para a manutenção e para a existência da nossa vida, tá? A gente precisa sim conhecer esse lugar, habitar esse lugar aqui muitas vezes, porém entendendo que a gente precisa sair dele. Os domínios da sacerdotisa não são domínios de se habitar indefinidamente. A gente precisa ter o momento de entrar e a gente precisa ter o momento de sair para o mundo de volta, colher o que a gente tem que colher daqui, se conectar com o que a gente tem que se conectar daqui, integrar, principalmente, a grande palavra aqui dessa dança entre essas duas energias, para que a gente tenha força, estrutura e para que a gente consiga tirar aquilo que antes era só do nosso domínio interno e colocar para o mundo, a nosso serviço também, mas no mundo, na vida, não só nessa imensidão oceânica que toda mulher tem dentro de si, e é um lugar às vezes muito por N motivos, às vezes muito atraente da gente ficar visitando ali por longo tempo, né? Seja porque a gente não está conseguindo se relacionar com o lado de fora da nossa vida, com as nossas relações, com aquilo que precisa ser feito, com aquilo que precisa ser criado, com aquilo que precisa nascer de nós, com aquilo que a gente precisa nutrir. Muitas vezes, por muitos motivos, a gente não consegue se relacionar com nada disso, e aí a tendência é que a gente fique aqui, perdida na imensidão. Então fica aqui o convite a essa grande travessia do feminino, importantíssima para todas nós.